E aí, caros, aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com desenvolvimento e análise de sistemas e hoje nós vamos conhecer uma ferramenta interessante que é o FFmpeg. Nós vamos trabalhar aqui com .NET, C Sharp e nós vamos fazer uma tarefa simples apenas para conhecer um pouco do FFmpeg e ao mesmo tempo aprender como é que se extrai um áudio de um vídeo. Eu estou aqui na página inicial do Nugget do FFmpeg Core e é uma página bem simples. Você pode olhar aqui, por exemplo, as versões suportadas, dentre outras coisas. Aqui tem um README que também é bem simples, mas dessa página você pode ir aqui para o Project Website e para o Source Repository, que muitas vezes são a mesma página, que na verdade aqui nesse caso também é a mesma página e é o repositório do GitHub do projeto. Então aqui você já tem algumas explicações mais detalhadas e eu aconselho você dar uma olhada nessa página aqui. Esses links eu vou deixar na descrição e quando eu digo na descrição, não é diretamente o link na descrição. Existe um link que em geral é o primeiro link que você, ao acessar, você vai para os recursos do vídeo e nesses recursos você vai encontrar tanto links como código e isso vai depender do vídeo em questão. Bom, e o que nós vamos fazer aqui com o FFmpeg, eu já tinha falado, nós vamos extrair o áudio de um vídeo. E sem mais teorias, nós vamos fazer o que é mais comum aqui no canal, que é codificar. Então eu já estou aqui com um terminal aberto, vou só ver aqui como é que está aqui o tamanho das fontes, vou para a minha pasta de projetos, vou dar uma aumentada aqui no tamanho das fontes, acredito que esse também esteja bom. Então, eu costumo organizar meus projetos em pastas, então eu vou ver que pastas eu tenho aqui nessa máquina. Aqui tem pastas de Docker, Ionic, Python. Eu não tenho uma parte específica de .NET, mas nós vamos aproveitar essa pasta console aí, já que é uma console application que nós vamos criar. Já estou na pasta, vou limpar aqui. Para você criar uma aplicação nova .NET, você digita .NET New. Como eu sempre digo, se você digitar .NET New sem nenhum parâmetro, então você vai aqui para os principais workloads para você criar projetos no .NET. Então, aqui ele está mostrando o Web App, Razor, Class Lib, Console. E se você, vou limpar aqui, disparar .NET New List, você tem aqui uma lista mais abrangente de templates, que eu aconselho você dar uma olhada, tem muita coisa interessante aqui, MVC, tem Blazor, Web, criar Solution, criar Web Config e várias outras coisas que eu aconselho você dar uma olhada. Porém, para criar a aplicação, você vai disparar o comando .NET New. Você vai escolher um daqueles templates lá, no caso nós vamos trabalhar com console, então eu vou colocar aqui console antes, e eu costumo utilizar o parâmetro O para fazer um output, onde aqui eu vou definir o nome da pasta que ele vai criar para colocar o nosso projeto. Você pode dar qualquer nome aí, mas eu vou chamar aqui, por exemplo, de Audio Extractor, acho que esse nome aí tá bom, você pode colocar qualquer nome, o nome é o que pouco vai importar, é uma dica rápida aqui. Então aqui ele está criando o projeto e nós podemos listar aqui e como você vê ele criou aqui uma pasta chamada Audio Extractor e colocou o projeto. Inclusive nós erramos aqui o nome, não tem importância, porque isso aí é uma mera pasta que ele cria. Então a gente vai até renomear, só para corrigir aqui o nome, a gente vai colocar aqui o C que nós esquecemos. Então vamos entrar nessa pasta e eu vou limpar aqui, nós vamos codificar utilizando o Visual Studio Code. Ele abriu aqui o Visual Studio Code e eu vou ver se ele está no perfil correto, porque eu costumo trabalhar com perfis, então eu costumo colocar as tecnologias que eu costumo trabalhar em perfis separados, até para que não haja conflitos de extensões do Visual Studio Code. Então eu vou aqui para o meu perfil .NET e nesse momento ele já me pede para eu dar um reload na janela, coisa que eu iria fazer se ele não tivesse pedido, porque é importante você fazer isso quando troca de perfil. Como ele trocou de perfil aí, então eu vou aproveitar para a gente ir aqui nas extensões que eu costumo utilizar com o .NET. Então, eu não vou explicar as extensões, mas você pode dar aí uma passada, quer dizer, você pode dar uma pausa aí para verificar as extensões. Mas eu posso aqui elencar algumas que, por exemplo, aqui a extensão C Sharp, que tem mais de 29 milhões de downloads. Essa C Sharp Dev Kit também é muito importante. Eu costumo utilizar o Docker, então eu coloco a extensão do Docker. Eu utilizo também aqui o GitHub Copilot, que também eu acho muito importante. E você pode aí dar uma pausa para ver aqui, verificar as outras. E nós já vamos aqui codificar nossa aplicação. Nessa parte de código, aqui nesse Solution Explorer aqui,
ele criou o que é mais básico numa aplicação .NET do tipo Console. Ele criou aqui o program.cs, que é onde nós vamos codificar, criou um arquivo de projeto, csproj, um projeto do C Sharp, e aqui tem as propriedades do projeto, onde ele colocou aqui que o projeto do tipo é XE, a gente está utilizando .NET 8.0, eu vou já mostrar a versão do .NET, e outras propriedades interessantes. E ele criou também aqui um solution que ele chamou de Audio Extractor Generated. Bom, mas o que vai importar mais para a gente, essas pastas aqui são pastas de binários que ele gera, resultados de compilação, e nós vamos iniciar já instalando o componente FFmpeg Core que nós vamos necessitar dele aqui. Apesar de que tudo que nós vamos fazer aqui é possível fazer apenas chamando o FFmpeg, que é uma ferramenta de linha de comando, por linha de comando mesmo utilizando o C Sharp. Só que o FFmpeg Core ele funciona como um wrapper para essa ferramenta de linha de comando. Voltando aqui para a página do FFmpeg Core, o repositório do GitHub dele, aqui, voltando para a página principal do Nugget, desse componente, a gente já pode ver aqui a maneira de instalar esse componente. Como nós estamos utilizando .NET CLI, aqui a gente pode ver como é que a linha de comando utilizando o .NET CLI para instalar o FFmpeg Core. Então nós vamos aproveitar e copiar logo esse comando. Eu vou voltar aqui para o Visual Studio Code, vou disparar aqui Ctrl aspas simples para ele abrir aqui o terminal, vou dar uma limpada aqui no terminal e nós vamos simplesmente colar aquele comando. O comando é esse aqui, como você pode ver. Aqui eu estou disparando .NET, que é o CLI do .NET, utilizando o argumento add package, e aqui é o nome do pacote que nós vamos instalar, e opcionalmente você pode colocar a versão. Se você não colocar a versão, ele vai instalar a versão mais nova desse pacote aí, desse componente. Então nós vamos fazer assim mesmo, vamos instalar. Em geral a instalação é bem rápida, e aqui ele já terminou. Então o que nós vamos fazer aqui é extrair o áudio de um vídeo, uma tarefa bem simples. Esse vídeo aqui acredito que vai ser bem rápido, mas a primeira coisa que nós temos que definir é qual é o vídeo. Então eu vou criar aqui uma variável chamada videoFileName, onde eu vou colocar aqui o nome do vídeo, do arquivo de vídeo. Eu vou colocar como video.mp4. Eu ainda tenho que procurar esse arquivo. Eu vou procurar ainda um vídeo aqui para a gente fazer a extração, mas eu já estou definindo os nomes aqui. E eu vou definir também aqui o áudio filename, né? Que a gente vai deixar como um áudio mp3, mas na verdade a gente vai... Poderíamos sim deixar como mp3, não teria problema nenhum, mas vamos optar por extrair como wave esse áudio. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se o arquivo existe. Então, se file.exists, que file? É o vídeo file name que está ali. Então, eu vou negar aqui porque eu errei, né? Então, se not files exists, ou seja, se não existir, então o que eu vou fazer é disparar aqui uma mensagem e vou dar logo um return para a gente sair logo do programa. Só que a mensagem que eu vou dizer aqui é um not. Video file not existe. Você pode colocar qualquer mensagem aí, é apenas uma demonstração aqui. E como eu já estou dando aqui um return, ele já está saindo do programa, então nesse caso o programa já para por aqui mesmo, se esse arquivo não existir, ou seja, o arquivo de vídeo precisa existir, bem simples. Eu vou criar aqui um diretório, na verdade é melhor criar aqui um diretório para poder separar as coisas em diretórios. Então eu vou criar aqui um diretório para o vídeo e o diretório do áudio, eu vou fazer assim, áudio num diretório e vídeo no outro. O diretório do áudio nós vamos criar por código. Eu vou copiar um vídeo para cá, vou abrir isso aqui no meu Explorer e eu estou copiando aqui um vídeo qualquer. Pronto, então eu copiei aqui um vídeo, ele está bem aqui. Esses arquivos foram gerados automaticamente, eu acredito que eu posso até excluir esses arquivos no momento da cópia que eu fiz. Vamos retirar aqui, pronto. Então nós temos aqui, criamos uma pasta onde nós colocamos aqui um arquivo video.mp4 que nós vamos escutar um pouquinho dele aqui, porque é importante escutar para você ver e comparar com o áudio extraído. Então, para escutar esse vídeo, eu vou limpar aqui. Como eu tenho o FFmpeg instalado, eu vou utilizar o ffplay. Vou aqui apontar para a pasta vídeo e vídeo.mp4. A gente vai escutar um pedacinho, o início desse vídeo, para a gente ver como é o vídeo e depois fazer a verificação do áudio extraído. Então ele está executando aí. Olá, eu sou Márcio Bezerra, analista de sistemas e formado em ciências da computação. Eu já trabalho com desenvolvimento de sistemas há mais de 25 anos. Pronto, eu acho que só esse início já é suficiente para a gente continuar aqui a codificação. Então, como nós fizemos a mesma estrutura de pasta que nós estamos verificando aqui, então é bom você colocar, logicamente, aqui
na pasta vídeo e nós vamos colocar também isso aqui, o áudio, numa pasta chamada áudio que não existe ainda. Nós vamos criar essa pasta. Mas nós não temos essa pasta aqui. Então, para que a gente tenha essa pasta, para que a gente possa verificar se ela existe, nós vamos criar uma variável aqui chamada audio folder. Vou colocar com esse nome aqui mesmo. E vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar o comando path get directory name do que? Do arquivo de áudio, que é esse arquivo aqui. Isso aqui vai retornar nada mais, nada menos que o diretório. Por que eu vou precisar desse diretório? Porque eu vou precisar criar ele. Então, só que eu vou precisar criar ele só depois que eu verificar se o arquivo de vídeo existe. É menos processamento desnecessário caso o arquivo de vídeo não exista. Ou seja, eu não preciso nem criar essa pasta caso o arquivo de vídeo não exista. Então, por esse motivo, eu vou tentar puxar isso aqui para baixo, que inclusive até mesmo a variável nós vamos deixar para declarar ela aqui embaixo. Então, eu vou apenas digitar o comando directory.create directory e vou passar aqui o audio folder. Como você pode ver, ele está marcando aqui, sublinhando, porque ele está achando que essa variável ela pode ter valor nulo, que pode causar um erro nesse método. Como nós temos certeza que ela não vai dar valor nulo, eu vou colocar aqui uma exclamação. Então pronto, nesse ponto aqui a gente está criando, aqui a gente está pegando o diretório, porque o que nós temos lá em cima é o nome do arquivo completo, e aqui nós estamos criando o diretório. É um código bem simples, eu diria até que esse vídeo é até mais para iniciantes, então nesse ponto nós já vamos passar a utilizar o componente em si. Eu vou até fechar aqui esse terminal, vou fechar também esse Explorer aqui para ficar mais, para a área de codificação ficar maior. A primeira coisa que nós vamos fazer é saber qual é a faixa de áudio. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, a gente vai definir, nós vamos ter que pegar informações desse vídeo. Então, eu vou criar aqui uma variável video info, que eu vou chamar com esse nome aqui, e vou utilizar agora o componente FFmpeg Core, porque ele tem uma classe que é própria para você pegar informações dos vídeos, que inclusive a ferramenta de linha de comando, o FFmpeg, também tem, que é o ffprop. Nós vamos utilizar ela. Ela também foi convertida para classes aqui, nesse componente. ffprop, você faz assim, chama o método analyze e passa o file name. Eu gosto de trabalhar de maneira assíncrona, então eu vou chamar o analyze async e por esse motivo vou ter que colocar aqui um await, pronto. É a mesma coisa, é apenas que eu gosto de trabalhar de maneira assíncrona, porque dessa maneira o código fica mais fluido. Nesse caso aqui não vai influenciar em nada, porque é uma aplicação muito pequena, mas se for uma aplicação já com grandes proporções, influencia bastante. Uma vez que eu tenho nessa variável as informações do vídeo, daqui a pouco eu passo pelo código explicando tudo que está sendo feito aqui. Faço uma revisão. Eu vou pegar aqui a stream de áudio desse vídeo. Lembrando que um vídeo pode ter mais que uma stream de áudio, ou seja, um vídeo pode ter áudio em múltiplas linguagens, pode ter uma parte que é só voz, outra parte que é música. Então, eu vou optar aqui por pegar a última trilha de áudio do vídeo. Então, dessa maneira, eu vou digitar aqui Audio Streams, você procura Audio Streams, mas eu não vou pegar aqui o first ou the full, eu vou fazer o contrário, eu vou pegar aqui o last. Vou pegar aqui o last ou the full, ou seja, a minha intenção é pegar a última faixa de áudio desse vídeo. Por quê? É só porque eu quero mesmo, assim. Você poderia até pegar uma faixa específica aí, mas é porque eu estou achando que a maioria dos vídeos tem só uma faixa de áudio. Então, geralmente, se só tem uma, essa vai ser a última. Se tiver mais que uma, então a gente vai fazer um sorteio. A gente vai pegar a última aqui. Nós vamos verificar se o áudio stream é nulo, para a gente saber se a gente pode prosseguir com o nosso código. Então, nesse ponto eu já posso até explicar mais ou menos o que está sendo feito aqui. Bom, essa parte eu já expliquei, que é a criação do diretório onde nós vamos colocar o arquivo de áudio, que optamos por ser um arquivo WAV. Nessa parte aqui nós estamos pegando informações do vídeo e estamos guardando nessa variável. O componente é bem legal, o FFmpeg Core. E aqui nós estamos pegando a última audio stream, a última aqui, como você pode ver, last or the full. E esse last or the full, se for nulo, se não existir, ele vai retornar nulo. Por esse motivo é que nós estamos verificando se esse audio stream é nulo aqui. Caso ele seja, ele vai dizer que nenhuma stream de áudio foi encontrada nesse vídeo e vai simplesmente parar o programa. Bem simples. Agora nós vamos fazer a extração em si do áudio. Para isso nós vamos criar aqui uma variável que a gente vai chamar de extract audio args. Por que args? Porque nós vamos primeiro criar uns argumentos, que é a maneira do FFmpeg Core trabalhar. Você primeiro cria aqui uns argumentos. Existe uma classe chamada FFmpeg Arguments, que é essa aqui.
E pronto, nesse ponto você vai informar todos os argumentos que você vai precisar utilizar. Lembrando que isso aqui nós estamos fazendo extração de áudio, mas esse componente serve para tudo que o FFmpeg Core faz. Teremos outros vídeos aqui explicando outras funcionalidades que você pode fazer no FFmpeg. E como eu já falei, isso aqui é apenas um wrapper para a ferramenta famosíssima de linha de comando que é o FFmpeg. Então, tudo o que você pode fazer aqui no código, isso aqui é apenas um facilitador, ele já cria para você os métodos para facilitar, para você não precisar ficar se lembrando como é a linha de comando do FFmpeg, né? Mas tudo que você pode fazer aqui, você pode fazer também utilizando a própria linha de comando do FFmpeg. Bom, sem dúvida nós precisaremos aqui de um argumento que é essencial, que é o input, não é? Eu errei aqui, é o from file input, porque o nosso input vai ser um file. E nós vamos pegar ali o vídeo file name, esse vai ser nosso input. Isso aqui ele trabalha de maneira fluente, então você pode chamar métodos encadeados aqui. Então nós já vamos chamar aqui o nosso output. O output é o nome do arquivo que nós vamos criar no final do processamento. Ou seja, é nosso arquivo wave, como está aqui. Dessa maneira a gente já pode fechar aqui e já pode processar, fazer nosso processamento. Para a gente fazer o processamento, nós podemos chamar aqui o nossa variável extract audio args, e você pode chamar o process synchronous, dessa maneira aqui. E como eu já disse que gosto de trabalhar de maneira assíncrona, então ele tem também uma variante desse método, que é o process asynchronous. Nesse caso aqui, a diferença é que eu vou ter que colocar o await aqui. Pronto, nesse ponto ele vai fazer realmente o processamento do vídeo. Apenas para dar aqui um feedback final, que tudo deu certo, eu vou dar aqui um console log audio extracted, pode ser assim. Bom, dessa maneira aqui, a gente está definindo o arquivo de input, que é nosso vídeo.mp4, que nós definimos lá em cima, e nós estamos também definindo o nosso output, que é nosso audio.wave, que vai estar dentro da pasta áudio que nós definimos lá em cima. Só que tem um porém aqui, nós não estamos dizendo aqui qual é a faixa de áudio. Aqui nós estamos nos baseando apenas na extensão do arquivo. E logicamente que nesse ponto aqui é essencial que a gente informe qual é a faixa de áudio. Para isso, nesse ponto aqui, nós podemos informar parâmetros, ou seja, opções. Então, como eu falei opções aqui, eu vou chamar eles de O. Então, nesse O aqui, eu vou definir, você pode definir inúmeras opções aqui. Por exemplo, qual é a codec de áudio, qual é o bitrate. Vou até aceitar aqui, como você pode estar vendo aqui, a gente pode definir várias opções aqui. O bitrate, né? Você pode definir aqui o sampling rate, por exemplo. Pode definir a quantidade de canais, dentre outras coisas. Só que o que nós vamos definir aqui é só qual é para simplificar, é só qual é nosso stream de áudio. Então nós vamos chamar aqui o método select stream. Tá difícil. Pronto. Select stream e nós vamos dizer qual é a stream de áudio, qual é o index, porque a stream de áudio nesse componente ela tem índice. Então nós vamos pegar a nossa variável ali que é a nossa audio stream.index, exatamente isso. E vamos ver por que ele está marcando aqui. E ele está informando aqui que o método não existe, bem estranho, vamos ver no que eu errei aqui. Esse segundo parâmetro aqui é apenas para você informar se vai subscrever o arquivo. Vamos colocar como falso, que se o arquivo existir ele vai dar um erro para evitar de subscrever. Né? Aqui ele está informando que nós não temos esse método, não sei se é alguma... Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, depois de verificar aqui a documentação, se você estiver utilizando uma versão inferior à versão 4.5.0, vou até ver aqui no arquivo de projeto qual é a versão que nós estamos utilizando. Nós estamos utilizando aqui a 4.3 e vamos verificar aqui qual é a última versão do componente, que aqui ele está indicando que é a 4.3, mas nós vamos aqui nas versões, você encontra aqui, deixa eu dar um zoom para você ver, aqui você encontra as versões disponíveis do componente, e a que nós instalamos foi essa dessa linha de comando. Vamos ver aqui as versões que nós temos disponíveis. Na verdade, temos até a versão, nós pegamos uma versão errada, não tem problema nenhum, é bom que você aprende como é que você, por exemplo, faz a atualização do componente. Por esse motivo foi que nós enfrentamos esse problema aí. Então, nós vamos pegar essa última aqui, vamos só ver se ela não está marcada como beta ou coisa parecida. Aparentemente não está. Então nós vamos copiar aqui o comando. Para você atualizar um componente no .NET, eu vou abrir aqui o console, o terminal, Ctrl aspas simples, e vou colar aqui o comando. Você apenas muda a versão, porque ele vai atualizar. Como você pode ver aqui no projeto, nós estávamos com a versão 4.3.0. Após eu fazer essa atualização, o que vai ocorrer? Nós que ele mudou aqui para 5.1.0. Pode ser até que tenha mudado alguns comandos do que nós fizemos aqui. É tanto que ele até corrigiu.
Então, eu até errei aqui ao informar se você estiver utilizando uma versão menor do que a 4.5, 4.3. Na verdade, na nova versão você vai poder sim fazer isso que nós estamos exemplificando aqui nesse código. Então, dessa maneira, eu acredito que não tenha mais explicações, mas eu vou apenas explicar essa parte que eu não lembro de ter aqui explicado. Então, o FFmpeg Core, esse componente, ele trabalha na maioria das vezes, dos casos, com essa classe FFmpeg Arguments. E é aqui onde você passa todos os argumentos para formar por baixo dos panos aquela linha de comando do FFmpeg. Então aqui você informa o input, aqui nós estamos informando o output, output to file. Você pode fazer output para stream também, que no caso do vídeo aqui para ficar menor, nós não vamos falar sobre isso. Aqui você informa tanto o file name aqui do arquivo de vídeo, que é o input, e você informa aqui também o file name do arquivo de áudio, que tem a extensão wave que nós criamos lá em cima. Aqui eu estou apenas dizendo que eu não quero subscrever, se o arquivo existir ele vai realmente dar um erro lá, ele não vai por padrão subscrever, e aqui eu estou acessando as opções, os options do output file name, e estou selecionando, fazendo um select stream, baseado na stream de áudio, que é a última que nós já selecionamos ela lá em cima, e o que ele quer aqui é o index da stream. Então essas streams, elas têm uma propriedade chamada index, que é o que vai interessar aqui. E logo aqui embaixo, eu estou chamando aqui o process asynchronous, que ele vai fazer todo o processamento de maneira assíncrona, e com o await eu vou aguardar esse comando. Aqui eu estou apenas indicando que deu sucesso na operação. Então nós vamos testar aqui o código, eu vou limpar aqui a tela, e vou... Para você executar uma aplicação .NET, você digita .NET Run. Se fosse uma aplicação web, nós iríamos digitar .NET Watch. Então, eu vou até abrir aqui o console, eu não sei, nós já assim, e vamos disparar aqui o comando. Então, nesse ponto ele deu aquele Hello World e deu aqui Audio Extracted. E você pode notar aqui que ele criou aqui uma pasta áudio com o nosso arquivo extraído, que nós vamos escutar aqui. Eu vou utilizar o mesmo FFplay, mas na verdade nem precisa, porque pela própria interface do Visual Studio Code a gente vai poder escutar. Então eu vou clicar aqui e vou dar um play. Olá, eu sou Márcio Bezerra, analista de sistemas e formado em ciências da computação. Eu já trabalho com desenvolvimento de sistemas há mais de 25 anos. Pronto, então aqui você viu que ele realmente extraiu o áudio do vídeo. Apenas para deixar o código melhor, para tirar também esse Hello World aí, para ficar melhor apresentado, nós vamos colocar aqui algo como code total FFmpeg Core Extract Audio from Video. Pronto, é um título que nós estamos criando aqui. E nós vamos também contabilizar o tempo, mesmo que não precise, porque em geral é bem rápido a extração de áudio, mas você pode, por exemplo, precisar dessa funcionalidade para poder fazer coisas mais complexas com FFmpeg. Então, bem aqui, a gente vai dar aqui um System Diagnostics Stopwatch. É bem útil esse componente do .NET porque ele permite você contabilizar trechos de código. Ele é utilizado até para você fazer análise de código, para você verificar em que parte do código está demorando mais ali para fazer correções. A gente vai dar aqui um Start New. Ele tem um método estático que você pode chamar dessa maneira aqui. Então, para simplificar, nós vamos apenas chamar Stopwatching e nós vamos definir lá em cima o namespace. Pronto, dessa maneira fica melhor. Nesse ponto aqui, nós já iniciamos a contagem do Stopwatch. Então ele já está contabilizando aqui o tempo, e nesse ponto aqui nós vamos abrir aqui para colocar a contagem do tempo. Então eu vou escrever aqui em inglês mesmo, elapsed time, e eu vou colocar aqui o Stopwatching, e no lugar da gente fazer isso aqui, nós vamos fazer aqui uma interpolação de strings que fica mais legível, em que eu vou chamar aqui, deixa eu copiar, eu não vou utilizar assim em milissegundos dessa maneira, mas sim vou chamar o método, por que não está dando certo aqui? Stopwatching. Isso porque nós não gravamos o stopwatching numa variável, então nós esquecemos desse porém aqui. Assim a gente não pode extrair o tempo que deu. Então eu vou chamar aqui de timer, pode ser timer, você pode colocar qualquer nome aí. Pronto, dessa maneira a gente já tem o tempo numa variável chamada timer. Vamos voltar para cá para baixo e vamos chamar aqui timer.elapsed. Eu acho que a gente vai colocar em formato de hora mesmo, né? Não de milissegundos. Se bem que é tão rápido aqui que faria mais sentido se colocasse em milissegundos. Dessa maneira aqui, nós agora vamos ver o resultado. Eu vou só colocar isso aqui com letra maiúscula, apenas para dar mais ênfase. Eu vou colocar aqui
Vou utilizar o Transform to Uppercase, eu utilizei Ctrl Shift P aqui, pronto. E vou dar uma linha aqui só para ele dar uma separada. Aliás, eu vou dar uma linha aqui em cima mesmo, vou dar um /N, que isso aí no .NET significa nova linha. Pronto, dessa maneira eu vou limpar aqui, vou aumentar aqui o console e nós vamos digitar novamente .NET Run para nós finalizarmos aqui a execução. Então, ele deu um erro, muito bom ele ter dado esse erro, porque o arquivo existe e nós programamos para ele dar realmente esse erro. Como você pode ver aqui, ele está dizendo que output file já existe e a funcionalidade de sobrescrever está desabilitada. Então, nós vamos aqui excluir o arquivo. Não precisa excluir a pasta, nós vamos excluir só o arquivo. Você até pode excluir a pasta se quiser, já que ele cria a pasta lá, nós programamos para ele criar a pasta e nós vamos executar novamente aqui. Então, como eu disse, o tempo é muito pequeno e inclusive nós até erramos alguma coisa que eu vou corrigir, mas não precisa executar novamente. Vou ver aqui no que eu errei, que ficou ali aquele... É porque nós colocamos esse cifrão aqui na frente, não precisa, coisa simples. Mas você viu aqui que ele executou com menos que um segundo, poucos, eu diria milésimos de segundo, aí, e já gerou aqui o arquivo. Não há necessidade, vamos escutar só o início aqui para você ver. Olá, eu sou o Márcio Bezerra. Pronto, então nós aprendemos aqui como utilizar esse ótimo componente que é o FFmpeg Core, nesse caso para extração do áudio de um vídeo, mas você pode levar esse conhecimento para fazer coisas mais específicas de um vídeo em si. E é isso aí, se você gostou desse conteúdo, eu gostaria que você curtisse esse vídeo e seguisse o canal e fico grato aí pela atenção. Até a próxima.